A nova namorada do meu irmão me desprezou por causa do meu casaco surrado durante sua festa de inauguração da casa, brincando alto que eu parecia uma mendiga e provavelmente estava ali para pedir uma cama. Meu pai apenas riu, me dizendo para parar de ser sensível. Então ela se gabou sobre sua nova chefe, sem perceber que essa chefe era eu. É aqui que a história realmente começa, e você não vai querer perder o que acontece. O esgotamento era um peso físico, pesado e arrastado, se instalando profundamente na medula dos meus ossos. Não era o tipo de cansaço que você sente depois de uma corrida longa ou uma noite mal dormida. Era a fadiga esmagadora e cumulativa de uma fusão de 6 meses que finalmente havia sido fechada há 3 horas. Eu estava sentada no banco do motorista do meu Corsa 2015, o motor funcionando com um barulho familiar de chocalho. O ar-condicionado havia pifado em algum lugar na altura do quilômetro 40 da rodovia, e o calor do final da tarde era sufocante. Encostei a testa no volante, respirando o cheiro do estofado velho e café frio. Eu deveria ter ido para casa. Deveria ter ido para minha casa de verdade. O apartamento cobertura na Barra da Tijuca, com janelas do chão ao teto e uma adega climatizada que raramente tinha tempo de visitar. Deveria ter pedido comida japonesa naquele lugar, que cobra US$ 200 por uma sequência, tomado um banho quente o suficiente para escaldar, e dormido por 14 horas. Mas eu não podia. Hoje era a festa de inauguração da casa do Rafael. Meu celular vibrou no porta-copos. Era uma mensagem do meu pai, Antônio. Todo mundo já chegou. Tenta não parecer que acabou de sair debaixo da ponte, Beatriz. O Rafael tem amigos importantes vindo. Olhei para a tela, a luz de fundo ardendo nos meus olhos secos. Amigos importantes. A ironia era afiada o suficiente para cortar, mas eu apenas engoli, do mesmo jeito que havia engolido cada desfeita e desprezo dos últimos 10 anos. Verifiquei meu reflexo no espelho retrovisor. Antônio não estava completamente errado. Eu parecia destroçada. Meu cabelo, normalmente puxado para trás num coque profissional severo, estava se desfazendo nas pontas, mechas escapando para grudar no meu pescoço suado. Eu estava usando um moletom, que havia pego do banco de trás para cobrir o fato de que minha blusa tinha uma mancha de café de um estagiário desajeitado mais cedo naquela manhã. Eu tinha olheiras que nenhuma quantidade de corretivo poderia esconder, mesmo se eu tivesse energia para aplicá-lo. Eu parecia uma bagunça. Parecia alguém que estava lutando, e era exatamente assim que minha família preferia me ver. Desliguei o motor, o Corsa tremulando até o silêncio. Lá fora, a casa se erguia imponente, uma mansão nova em construção, numa subdivisão que cheirava a grama nova e arrogância. Era uma casa bonita, uma casa muito bonita. Era a casa que Rafa sempre quis e a casa que meus pais haviam subsidiado pesadamente porque o Rafael precisa de uma base estável para começar sua vida. Enquanto eu havia sido informada aos 18 anos que afundar ou nadar era um exercício de construção de caráter, peguei a sacola de presente do banco do passageiro. Dentro havia um conjunto de facas japonesas forjadas à mão que eu havia comprado durante uma viagem de negócios a Tóquio no mês passado. Custaram mais que meu carro. Eu as havia embrulhado em papel pardo simples, sem brilho, sem purpurina. Saí do carro, meus tênis fazendo barulho no cascalho pristino da entrada. Uma fileira de BMWs, Audis e um Tesla pretensioso ocupava o espaço. Meu Corsa amassado parecia uma espinha no rosto de uma modelo. Caminhei até a porta da frente, respirando fundo para me preparar. Eu só precisava sobreviver a 3 horas. Sorrir, acenar, parabenizar o Rafael, evitar entrar numa discussão com o pai sobre minha falta de direção, e então eu poderia ir embora. Toquei a campainha. Ela se abriu quase imediatamente, mas não era o Rafael parado ali. Não era minha mãe, nem mesmo meu pai. Era uma mulher que eu nunca havia conhecido, embora tivesse visto suas fotos perfeitamente organizadas no Instagram do Rafa, Camila. Ela era deslumbrante de uma forma assustadoramente manufaturada. Seu cabelo era uma cascata de extensões loiras. Sua maquiagem estava contornada até o último milímetro, e ela estava usando um vestido branco que parecia perigosamente próximo ao nupcial. Ela segurava uma taça de champanhe numa mão, suas unhas feitas batendo contra o vidro. Ela me olhou de cima a baixo. Seus olhos se demoraram nos meus tênis gastos, viajaram pelos meus jeans desbotados,
Pausaram no moletom manchado de café e finalmente pousaram no meu rosto cansado. Ela não sorriu, não disse oi. Virou ligeiramente a cabeça por cima do ombro, gritando de volta para dentro da casa, sua voz aguda e zombeteira. Rafael, amor, acho que a faxineira chegou, mas ela está... Bem, ela está bem cedo. Virou-se de volta para mim, um sorriso malicioso brincando nos lábios, seus olhos frios e mortos. Entregas vão pela porta lateral, querida. Não queremos rastrear lama no hall de entrada. A traição não estava nas palavras dela. Eu estava acostumada com estranhos me subestimando. A traição estava nas gargalhadas que ouvi ecoando da sala de estar atrás dela. Ouvi a risada distinta e estrondosa do meu pai. Era pior que o diagnóstico de uma doença terminal. Era a confirmação de que nesta família eu não era apenas a ovelha negra, eu era a piada. Eu não sou a faxineira, disse, minha voz rouca das horas de negociação mais cedo naquele dia. Pigarreei e me endireitei um pouco, embora a fadiga puxasse meus ombros. Sou a Beatriz, irmã do Rafael. As sobrancelhas da Camila se ergueram, uma pantomima exagerada de surpresa que não chegava aos olhos. Ah, meu Deus! Ela soltou uma risada falsa e sem fôlego, colocando uma mão no peito. Rafael, é sua irmã, aquela que você me contou. Ela recuou, abrindo a porta completamente, mas não saiu do caminho para me deixar entrar. Ficou ali como uma guardiã, me forçando a passar espremida por ela. Ao fazer isso, senti o cheiro do seu perfume, algo pesado, floral e caro. Uau, ela disse, sua voz baixando para um sussurro teatral enquanto fechava a porta atrás de mim. Peço muito desculpas, é que, quer dizer, olha para você. Naturalmente assumi. Ela parou, gesticulando vagamente para toda a minha existência. Você parece tão sofrida. Apertei a alça da sacola de presente mais forte. Foi uma semana longa, Camila. Aposto que foi. Ela sorriu maliciosamente. Trabalho por turnos é cruel, não é? Minha prima trabalha numa lanchonete e ela sempre fica exatamente como você. Simplesmente esgotada. Caminhei para o hall de entrada, ignorando a indireta. A casa era impressionante, tinha que admitir. Pé direito alto, piso de mármore. Um lustre que provavelmente custava uns 50 mil. Estava barulhenta, cheia da conversa de umas 20 ou 30 pessoas. Amigos dos meus pais, colegas de faculdade do Rafa, vizinhos. Rafa veio saltitando da cozinha, uma cerveja na mão. Ele parecia bem, saudável, bronzeado, usando uma camisa polo engomada enfiada na calça chino. O filho dourado brilhando. Bia! Ele gritou, vindo me dar um abraço de um braço só, meio sem jeito. Se afastou rapidamente, seus olhos desviando para meu moletom. Você conseguiu vir. Ah, você não teve tempo de se trocar. Vim direto do trabalho, disse, forçando um sorriso. Parabéns pela casa nova, Rafa. O lugar é lindo. É, não é? Ele estufou o peito olhando em volta. Conseguimos um ótimo negócio. O pai realmente ajudou na negociação da entrada. Aposto que ajudou, disse baixinho. Então essa é a Camila? Rafa disse, envolvendo um braço ao redor da mulher que havia acabado de tentar me mandar para a entrada de serviço. Camila, essa é a Beatriz. Já nos conhecemos, Camila disse, entrelaçando o braço no do Rafael e apertando seu bíceps. Quase a mandei para os aposentos dos empregados. Consegue acreditar? Mas honestamente, Rafael, você não me disse que ela estava passando por tantas dificuldades assim. Meu pai, Antônio, entrou no corredor então. Era um homem alto com cabelo prateado e uma postura que exigia autoridade. Segurava um copo de uísque, o gelo tilintando enquanto caminhava. Beatriz me cumprimentou com um aceno, não um abraço. Olhou para minha roupa com desdém aberto. Mandei mensagem especificamente para você, se vestir apropriadamente. Tem gente aqui do clube. Reflete mal em nós quando você aparece parecendo uma mendiga. Bom te ver também, pai, disse, sentindo aquele nó familiar de criança se formar na garganta. Estendi a sacola de presente para o Rafa. Aqui, para dir a cozinha. Rafael pegou a sacola. Não era pesada, mas o conteúdo era substancial. Ele espiou dentro, puxando hasta o papel pardo. Franziu a testa. Facas.
São de aço japonês forjado à mão. O artesão é... Ah, que fofo! Camila interrompeu, espiando dentro da sacola. São de segunda mão? O papel de embrulho parece meio reciclado. Elas não são de segunda mão, disse, minha voz endurecendo. Elas são sob medida. Camila riu, um som tilintante e condescendente. Tudo bem, Beatriz. Sabemos que as coisas estão apertadas. Honestamente, é a intenção que conta. Podemos usar elas na garagem ou algo assim. Rafael, guarda elas antes que alguém veja errata a embalagem. Senti o calor subir nas bochechas. Camila, essas facas custam mais que... Beatriz, para. Meu pai me cortou, sua voz afiada. Não fica na defensiva. A Camila está apenas sendo graciosa sobre seu presente. Não faz cena porque está envergonhada. Eu não estou envergonhada, disse, olhando do meu pai para meu irmão. Rafa não conseguia me olhar nos olhos. Estava muito ocupado sorrindo para Astíria e Camila. Estou tentando explicar o que é o presente. A gente entende, o pai disse, tomando um gole do uísque. Você fez o que pôde. Agora vai pegar uma bebida e tenta se misturar. Ou talvez fica na cozinha. Só deixa pra lá. Você está deixando isso constrangedor. Deixa pra lá. O mantra da família. Sempre que a Beatriz estava sendo maltratada, eu os via se afastarem. Camila sussurrou algo no ouvido do Rafa e ele riu, beijando sua têmpora. Pai bateu no ombro do Rafael, radiante de orgulho. Caminharam em direção à sala de estar, me deixando parada sozinha no hall de entrada com minhas roupas de mendiga e minha indignação ardente. Respirei fundo, contando até 10. Eu podia ir embora. Podia me virar, voltar para o Corsa e nunca mais falar com eles. Mas então me lembrei da mensagem que havia recebido pouco antes de fechar a fusão hoje. Uma notificação do RH sobre as novas contratações do trimestre. Não havia olhado os nomes de perto então, mas enquanto observava Camila se pavoneando para a sala de estar, uma percepção me atingiu. Um nome, um rosto de uma foto de perfil. Camila Santos, executiva júnior de contas. Ela não fazia ideia. Alcancei meu bolso e toquei o metal frio do meu celular. Uma calma lenta e fria me dominou, substituindo o esgotamento. Eles queriam brincar de jogos sobre status. Queriam falar sobre quem estava passando dificuldades. Haviam esquecido uma coisa crucial. A pessoa que assina os cheques é a única que verdadeiramente detém o poder. Caminhei para a sala de estar, não para me misturar, mas para observar, para entender por que esta no hall doía tanto. Você tem que entender a história do filho dourado e do reserva. Rafael era o bebê milagroso. Meus pais haviam tentado por anos ter um filho para carregar o nome da família. Meu pai era obcecado com legado, embora seu próprio legado fosse uma firma de seguros de médio porte que ele havia vendido por uma quantia decente, mas não estrondosa, 10 anos atrás. Quando Rafa nasceu, o sol nascia e se punha por causa dele. Foi dado tudo a ele. Tutores particulares, acampamentos esportivos, um carro zero aos 16, mensalidade da faculdade paga integralmente e uma mesada generosa até bem pelos seus 20 anos. Eu, por outro lado, era um acidente. Nascida 4 anos depois, eu era o bebê Ops. Não fui maltratada no sentido de keynesiano. Fui alimentada, vestida e abrigada. Mas era emocionalmente invisível. Se o Rafa tirava um 10, era uma celebração. Se eu tirava um 10, era esperado. Se o Rafa precisava de ajuda com o aluguel, os talões de cheque se abriam. Quando eu precisava de ajuda com a mensalidade, me disseram que construiria caráter fazer empréstimos estudantis. Então eu fiz. Construí um inferno de caráter. Trabalhei em 3 empregos na faculdade. Aprendi a programar sozinha à noite. Comecei a Helix Digital num apartamento úmido de porão quando tinha 22 anos, comendo miojo e roubando o Wi-Fi da cafeteria lá embaixo. Por 10 anos moí meus ossos até virarem pó. Perdi casamentos, aniversários e feriados. Reinvesti cada centavo de volta na empresa. Dirigi um carro quebrado porque preferia gastar esse dinheiro contratando os melhores desenvolvedores. Usava roupas simples porque não tinha tempo de fazer compras. E francamente não me importava. Minha família sabia que eu tinha uma coisinha de marketing rolando.
Assumiam que eu era uma freelancer se virando projetando panfletos para pizzarias locais. Nunca os corrigi. No início, era porque queria surpreendê-los quando eu fizesse sucesso. Depois, era porque percebi que eles não se importavam o suficiente para perguntar. E recentemente era um teste que eles falhavam toda vez que conversávamos. Fiquei parada no canto da sala de estar do Rafa, segurando um copo de água morna da torneira porque o bar estava cheio, e observei Camila trabalhar o ambiente. Ela era uma predadora em chifão branco. A observei encurralar a tia Marta, fazendo perguntas pontiagudas sobre a casa de veraneio da Marta em Floripa, claramente calculando seu patrimônio líquido. A observei flertar agressivamente com um dos antigos parceiros de negócios do meu pai, rindo alto demais das piadas terríveis dele enquanto tocava seu braço. Mas seu alvo principal era eu. Ela parecia sentir que eu era o elo mais fraco na sala, a única pessoa em que ela podia chutar para baixo para se elevar. Ela flutuou até onde eu estava parada, arrastando o Rafael com ela como um adereço. Algumas das amigas dela, clones em vestidos pastéis, a flanqueavam. Então, Beatriz, Camila disse, sua voz alta o suficiente para atrair a atenção do círculo próximo. O Rafa me disse que você ainda está solteira. Estou ocupada, disse neutralmente. Ocupada com o quê? Ela riu. Procurando um marido rico? Porque, honestamente, olhando para você, talvez devesse tentar uma estratégia diferente. Talvez mostrar um pouco mais de esforço. As amigas dela riram baixinho. Rafael parecia desconfortável, mas não disse nada. Apenas mexeu sua bebida. Foco na minha carreira, disse, meu olhar firme. Certo, sua carreira. Camila disse, fazendo aspas no ar. Freelancing é tão corajoso. Quer dizer, não saber de onde vem seu próximo salário. Eu morreria de ansiedade, mas acho que você está acostumada a viver com menos. Me viro, disse. Bem, você deveria prestar atenção em mim, Camila disse, estufando o peito. Acabei de conseguir uma posição massiva, uma carreira de verdade. Não só trabalho por projeto. Ah, é? Perguntei, inclinando a cabeça. Na Helix Digital, ela anunciou radiante. É a agência digital mais quente da cidade, talvez do país. Lidamos com contas de empresas da Fortune 500. O processo seletivo foi brutal. Só a elite entra. Meu coração deu uma batida lenta e pesada no peito. Nós, ela estava lá há 3 dias. É mesmo? Perguntei suavemente. Ah, absolutamente, Camila continuou, sua voz subindo conforme percebia que tinha plateia. Meu pai se aproximou, parecendo satisfeito que seu filho havia fisgado uma mulher tão bem-sucedida. A cultura lá é incrivelmente exclusiva. Alto risco, alta recompensa. Meu salário inicial provavelmente é mais do que você fez nos últimos 5 anos combinados. Hum. Parece impressionante, papai comentou, batendo uma mão no ombro do Rafa. Viu, Beatriz? É isso que ambição parece. A Camila está indo longe, você poderia aprender uma coisa ou duas. Na verdade, sou praticamente melhor amiga da CEO. Camila mentiu, seus olhos brilhando com a emoção da fabricação. Ela é essa mulher assustadora e poderosa, mas se afeiçoou a mim imediatamente. Disse que eu a lembrava dela quando era mais nova. Na verdade, vamos almoçar na semana que vem para discutir minha trajetória para a gestão. Quase engasguei com minha água. A CEO, eu, estava em Tóquio na semana passada e trancada numa sala de reuniões pelos últimos 3 dias. Nunca havia posto os olhos na Camila Santos até ela abrir a porta desta casa. Ela parece criteriosa, consegui dizer. Ah, ela é, Camila assentiu. Sério, ela odeia incompetência. Odeia pessoas que não se apresentam bem. Honestamente, Beatriz, se você entrasse no nosso escritório parecendo assim, a segurança te derrubaria antes de você chegar no elevador. Ela riu novamente e suas amigas se juntaram. Até o pai esboçou um sorriso. Bem, papai disse, pelo menos uma mulher nesta família está fazendo algo de si mesma. Parabéns, Camila. Rafael, você escolheu uma vencedora. Camila se iluminou, se inclinando no Rafa. Eu tento, Antônio. Eu realmente tento. Talvez quando eu me estabelecer, posso ver se tem uma vaga no setor de correspondência para Beatriz, ou talvez na limpeza. Sempre precisamos de gente para esvaziar as lixeiras. O ambiente ficou quieto por uma fração de segundo.
Foi um passo longe demais até para eles. Mas então, Rafa riu. Uma risada nervosa e forçada, mas ainda assim uma risada. É, Rafa disse. Talvez você possa ajudá-la com amor. Olhei para meu irmão, olhei para meu pai, que estava concordando com a cabeça. E finalmente olhei para Camila, que estava sorrindo como o gato que comeu o canário, inconsciente de que estava na verdade parada dentro da cova do leão. Sabe, Camila, disse, minha voz baixando uma oitava, perdendo todos os traços de rouquidão. Adoraria ouvir mais sobre seu papel na Helix, especificamente sobre esse almoço com a CEO. Ah, querida, ela zombou, revirando os olhos. Você não entenderia o jargão corporativo. Vamos nos ater a tópicos fáceis para você. Como está indo o Corsa? Ainda mal funcionando? Eu não saí em disparada. Sair em disparada implica perda de controle. E se havia uma coisa que administrar uma empresa de vários milhões de reais havia me ensinado, era que emoção é uma desvantagem em negociações. E isso era uma negociação pela minha dignidade. Preciso usar o banheiro, disse, minha voz calma, contrastando vivamente com as batidas caóticas do meu coração. No fim do corredor, segunda porta à esquerda, Rafa murmurou sem me olhar. Estava muito ocupado enchendo de novo a taça de champanhe da Camila, sua postura submissa, como um garçom servindo uma rainha. Não usa o banheiro da suíte master, Camila gritou atrás de mim, sua voz estridente. Não quero que você toque nos meus produtos de skincare. Uma onda de risadas me seguiu pelo corredor. Continuei caminhando, minha coluna rígida, até chegar ao lavabo social. Entrei e tranquei a porta, encostando nas costas da madeira fria. O silêncio foi instantâneo e pesado. Me olhei no espelho. O cansaço ainda estava lá. As olheiras, o cabelo se desfazendo, mas algo havia mudado nos meus olhos. A resignação embotada havia sumido, substituída pelo brilho afiado e metálico que eu normalmente reservava para aquisições hostis. Puxei meu celular do bolso. Minhas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de adrenalina. Desbloqueei a tela e naveguei até o diretório interno da Helix Digital. Era um aplicativo seguro acessível apenas aos funcionários. Contornei o login padrão com minha biometria, a chave mestra. Digitei Santos. Um resultado apareceu. Camila Santos, executiva júnior de contas, departamento de vendas, período probatório, data de início há 3 dias. Supervisor direto Marcos Torpe. Toquei no perfil dela. Seu currículo estava anexado ao arquivo digital. Escaneei rapidamente. Estava embelezado, para dizer educadamente. Ela alegava 5 anos de experiência numa firma que eu sabia que havia falido 3 anos atrás. Listava a negociação avançada como habilidade. Mas o verdadeiro chute foi as notas internas deixadas pelo RH. Nota: candidata é entusiasmada, mas falta experiência técnica. Contratando em base experimental devido à indicação de censurado. Monitorar de perto para adequação cultural. Adequação cultural? Sussurrei para o banheiro vazio. Nos termos da Helix, isso era código para não deixe ela se tornar um risco de toxicidade. Ela havia mentido sobre sua posição. Havia mentido sobre seu salário. Mas a mentira sobre o almoço, a alegação de que estava sendo preparada para a gestão por mim, era a alavancagem que eu precisava. Não era apenas uma afronta pessoal. Era uma deturpação da liderança da empresa. Era acionável. Não parei por aí. Abri meu e-mail e rascunhei uma mensagem rápida para Marcos, seu supervisor. Marcos era um bom homem, um gerente direto que estava comigo desde os tempos da garagem. Assunto: consulta urgente. Nova contratação Rachel Miller. Marcos: estou num evento familiar e acabei de conhecer sua nova contratação, Camila Santos. Ela está atualmente se representando como executiva sênior e alegando que ela e eu temos um compromisso de almoço permanente para discutir sua promoção. Pode confirmar a agenda real dela para essa semana? Também, fica de sobreaviso. Talvez precise que você entre numa ligação. Apertei enviar. Então abri meu app de calendário. Voltei para a semana passada. Reuniões de Tóquio das 7 às 22 nice. Voltei para esta semana. O fechamento da fusão. Tirei um screenshot da minha agenda. Eu tinha a armadilha.
Eu tinha a isca, agora só precisava que ela caminhasse para dentro dela. Lavei as mãos, esfregando até ficarem rosadas. Respinguei água fria no rosto, secando com uma toalha fofa de visitas. Não tentei arrumar meu cabelo, não tentei alisar meu moletom. Que eles vissem a irmã em dificuldades tornaria a revelação muito mais devastadora. Quando voltei para a sala de estar, a dinâmica havia mudado ligeiramente. A festa estava a todo vapor. A música havia sido aumentada. Uma playlist pop genérica que batia inocuamente ao fundo. Camila agora estava dominando o sofá de couro branco, sapatos fora, pernas dobradas embaixo dela, parecendo em todos os aspectos a senhora da casa. Meu pai estava sentado numa poltrona próxima, olhando para ela com uma expressão de reverência que nunca havia dirigido a mim. Rafael estava sentado no braço do sofá, sua mão repousando possessivamente no ombro da Camila. Eles pareciam um tablô da família perfeita e bem-sucedida, e eu era a mancha na fotografia. Caminhei até lá, deliberadamente entrando no centro do círculo deles. Voltou tão cedo? Camila comentou, não erguendo o olhar do telefone. Estava preocupada que você tivesse se perdido numa casa deste tamanho. É muito maior do que qualquer coisa que você está acostumada. Achei meu caminho, disse, assumindo uma posição parada perto da lareira. Não sentei. Ficar em pé me dava a vantagem da altura, mesmo que eles não percebessem ainda. Na verdade, estava pensando no que você disse, Camila, sobre a Helix. A cabeça da Camila se ergueu rapidamente, seus olhos se estreitando. O que sobre ela? Estou tão impressionada, disse, injetando um tom de curiosidade genuína na minha voz. É uma indústria difícil. Marketing requer muita integridade. Requer instinto assassino. Vendas, Camila me corrigiu com um sorriso de desprezo. Algo que você claramente não tem. É por isso que estou na via expressa. E você está... bem, você. Certo? Assenti. A via expressa. Você mencionou que a CEO se afeiçoou a você. Como ela é? Li alguns artigos, mas dizem que ela é muito reservada. Camila tomou um gole de champanhe, saboreando a de atenção. O círculo inteiro, pai, Rafael, os vizinhos, se inclinou para a frente. Ela é reservada, Camila disse, baixando a voz conspiratoriamente. Mas comigo, ela realmente se abriu. Tivemos essa conversa íntima no escritório dela na terça-feira. Me disse que está cansada dos bajuladores que a cercam. Ela precisa de alguém novo, alguém com visão. Na verdade, me pediu conselho sobre a conta de Kyoto. O ambiente murmurou em apreciação. Uau, Rafael disse, radiante. Amor, isso é enorme. A conta de Kyoto. Senti um sorriso frio puxando o canto da minha boca. A conta de Kyoto, repeti. Parece fascinante. Que tipo de cliente é? Tecnologia, moda. Camila acenou com a mão desdenhosamente. Ah, você não os conheceria. É tecnologia robótica de alto nível. Coisa de múltiplos bilhões. Confidencial, obviamente. Obviamente, disse, puxando meu telefone e olhando casualmente. É só que é estranho. O que é? Camila estralou. Bem, disse, eu acompanho a indústria bem de perto e sei de fato que a Helix Digital não tem uma conta de Kyoto. Suas operações asiáticas são exclusivamente baseadas em Tóquio e Seul. Eles fecharam o escritório satélite de Kyoto 4 anos atrás, antes da reestruturação. O silêncio que se seguiu foi afiado. Camila piscou, sua boca se abrindo e fechando ligeiramente. O que você saberia sobre isso? Ela cuspiu, seu rosto corando rosa. Você leu isso em algum blog. Eu estou por dentro, Beatriz. Sei o que está acontecendo na diretoria. E a CEO? Pressionei, ignorando seu insulto. Você disse que se encontrou com ela na terça-feira no escritório dela. Sim, Camila gritou, sua compostura rachadando. Por que você está me interrogando? Está com tanto ciúme assim? É só que na terça-feira, disse, rolando pelo telefone, as notícias comerciais relataram que a CEO da Helix estava no Rio, finalizando a coaquisição da Analytics Redpoint. Há fotos dela tocando o sino de fechamento, então estou confusa sobre como ela estava tendo uma conversa íntima com você no escritório ao mesmo tempo. Olhei para cima, travando o olhar com o dela. A menos que ela tenha um clone. Camila se atrapalhou,
Levantou-se, quase derrubando a taça de champanhe. Você. Você não sabe do que está falando. Ela voou de volta. Ela pegou um jato particular só para se encontrar com a equipe sênior. Para um almoço com uma contratação júnior? Perguntei suavemente. Eu não sou uma contratação júnior, Camila gritou. O verniz da mulher carreira sofisticada se dissolveu instantaneamente, revelando a valentona petulante por baixo. Rafael, você vai deixar ela falar comigo assim? Ela está me chamando de mentirosa na minha própria casa. Rafael saltou do braço do sofá, seu rosto vermelho de constrangimento e raiva. Mas a raiva não estava direcionada à mulher gritando mentiras. Estava direcionada a mim. Beatriz, chega. Rafa latiu, se posicionando entre mim e Camila. Qual é o seu problema? Você entra na minha casa parecendo lixo, me dá um presente barato e agora está tentando humilhar minha namorada. Por quê? Você está com ciúme. Ela tem um emprego de verdade. Não estou com ciúmes, Rafael, disse, minha voz firme, embora doesse vê-lo defendê-la tão cegamente. Estou tentando te avisar. Ela está mentindo. Ela está mentindo sobre o trabalho. Ela está mentindo sobre a posição dela. E está mentindo sobre quem ela é. Para com isso. Papai se levantou agora, seus passos pesados ecoando no piso de madeira. Ele se ergueu sobre mim, seu rosto contorcido em decepção. Eu sabia que não deveria ter te convidado. Você sempre faz isso. Não consegue ver ninguém mais ter sucesso. A Camila não foi nada além de graciosa com você. E você a ataca. Ela me chamou de mendiga, pai, disse, gesticulando para minhas roupas. Ela tentou me mandar para a entrada de serviço. Isso é ser graciosa? Ela estava brincando, papai gritou. Foi uma piada. Meu Deus, você é tão sensível. Não é à toa que não consegue manter um homem. Não é à toa que está presa em qualquer vida sem futuro que você está vivendo. Ele está certo, Camila se intrometeu de trás do Rafa, espiando com uma expressão presunçosa e lacrimejante. Ela limpou uma lágrima falsa da bochecha. Eu tentei ser legal, Rafael. Tentei, mas ela é simplesmente tóxica. Ela é energia tóxica. Não quero ela aqui. Você ouviu? Rafa disse apontando para a porta. Sai fora, Bia. Sério, vai embora. Meu telefone vibrou na minha mão. Era a resposta por e-mail do Marcos. Beatriz, você está falando sério? Camila Santos começou na segunda. Ela está em vendas nível básico. Está em período probatório de 90 dias. Tenho a folha de ponto dela aqui. Ela saiu mais cedo 2 vezes esta semana. Além disso, ela não está autorizada a falar em nome da empresa. O que ela está dizendo? Devo chamar a segurança? Olhei para a mensagem. Então olhei para meu irmão que estava apontando para a porta. Olhei para meu pai, que estava balançando a cabeça em desgosto. Vou embora, disse, levantando uma mão. Mas antes de ir, acho que há uma ligação que precisamos fazer. Chega de ligações, Rafael estralou. Só vai. Camila, disse, levantando minha voz para cortar o barulho. Olhei diretamente para ela. Se você é melhor amiga da CEO, por que não liga para ela agora? Põe no viva voz. Vamos esclarecer isso. Camila congelou. Seus olhos se desviaram pelo ambiente. Os convidados estavam assistindo agora, sentindo o sangue na água. Eu não posso, ela gaguejou. É, é final de semana. Ela está ocupada. Eu respeito os limites dela. Que engraçado, disse, dando um passo à frente. Porque você disse que ela se afeiçoou a você. Certamente ela atenderia uma ligação da protegida dela. Ela está blefando, Rafael. Camila berrou, agarrando o braço dele. Faz ela ir embora. Ela é louca. Não estou blefando, disse. Na verdade, tenho o diretório corporativo da Helix bem aqui. Virei a tela do meu telefone para que o ambiente pudesse ver. Este é o organograma ao vivo. Toquei a tela. Aqui está o conselho executivo. Aqui estão os VPs. Aqui estão os gerentes sêniores. Rolei para baixo através dos nomes e rostos. E lá embaixo, aqui no pool probatório, está Camila Santos. O ambiente ficou silencioso. Vi alguns convidados se inclinando para apertar os olhos na tela. Essa é uma lista velha, Camila gritou, seu rosto ficando vermelho manchado. O sistema não atualizou ainda. Fui promovida ontem. Promoção verbal.
Uma promoção verbal para o conselho executivo em 3 dias? Perguntei. Camila, não é assim que corporações funcionam. Não é assim que minha empresa funciona. Sua empresa? Papai riu. Um som latindo áspero. Beatriz, você enlouqueceu? Agora está alegando que trabalha lá também. Como o quê? A faxineira que a Rachel brincou sobre? Não, pai, disse, minha voz baixando para um sussurro que carregava mais peso que um grito. Eu não apenas trabalho lá. Olhei para Camila. Ela havia ficado pálida. Estava me encarando, realmente me encarando pela primeira vez. Estava olhando para o jeito que eu me portava. Estava olhando para o telefone na minha mão, o telefone que estava logado na conta de administrador. Você se gabou da sua carreira, disse a ela. Se gabou da cultura exclusiva. Se gabou da CEO odiar incompetência. Dei um passo mais perto dela. Rafa tentou me bloquear, mas hesitou, confuso pela mudança na atmosfera. Você esqueceu uma coisa, Camila, disse. Nunca verificou quem fundou a Helix Digital. É, é uma holding, Camila gaguejou, sua voz tremulando. É de propriedade de um grupo. É de propriedade da VM Holdings, a corrigi. VM, Vitória Maria. Esse é meu nome do meio, Camila. Vi a percepção atingi-la como um golpe físico. Seus joelhos, na verdade, bambearam ligeiramente. Não, ela sussurrou. Não, isso é impossível. Você dirige um Corsa, você parece assim. Eu dirijo um Corsa porque ponho meu dinheiro nos meus funcionários, disse. Pareço assim porque acabei de passar 3 dias fechando a fusão da Redpoint que você leu nas notícias. A fusão que eu assinei. Mentira, Rafael sussurrou. Olhou de mim para Camila. Bia, para de mentir. Pai, manda ela parar. Ela está mentindo, Camila gritou, mas o desespero na sua voz atraiu. Ela se lançou para o meu telefone. Me dá isso. Você falsificou esse aplicativo? Você falsificou. Puxei o telefone de volta facilmente. Não falsifiquei isso. Pressionei um botão na tela. Ligando para Marcos Torp, VP de vendas. Coloquei no viva voz. O telefone tocou 1, 2 vezes. O som ecoou na sala silenciosa e cheia de tensão. Beatriz. A voz do Marcos ecoou do alto-falante, clara e autoritária. Recebi seu e-mail. Estou olhando aí o arquivo da Santos agora. Por que ela está alegando ser uma executiva? Quer que eu termine o acesso dela imediatamente? Porque se ela está deturpando a empresa num evento público, isso é violação da cláusula 4 do contrato dela. Camila soltou um som que era metade suspiro, metade soluço. O queixo do Rafa caiu. O copo de uísque do pai escorregou dos dedos e se estilhaçou no chão. O silêncio que se seguiu à voz do Marcos no viva-voz foi absoluto. Era um vácuo sugando o ar da sala. O único som era o rangido irregular do vidro sob o sapato do meu pai, conforme ele mudou o peso, encarando o telefone na minha mão como se fosse uma granada que havia acabado de explodir. Beatriz, Marcos disse novamente, sua voz metálica, mas inegavelmente séria. Preciso de uma confirmação verbal. A Santos está causando uma cena. A segurança pode estar aí em 20 minutos se você estiver na residência. Não olhei para o telefone. Mantive meus olhos travados na Camila. Seu rosto era uma máscara de gesso se desmoronando. A arrogância, o sorriso de desprezo, a pena. Tudo havia sumido, substituído por um terror cru e nu. Não, Marcos, disse calmamente, minha voz se projetando claramente até o fundo da sala, onde os vizinhos estavam sussurrando. A segurança não será necessária. A Camila estava apenas explicando para todos como ela praticamente administra o lugar. Acho que ela terminou sua apresentação agora, não foi, Camila? Camila fez um som pequeno de engasgo. Rafael, ela sussurrou, estendendo uma mão trêmula em direção ao meu irmão. Rafa recuou. Ele, na verdade, deu um passo físico para trás, seus olhos arregalados e horrorizados. Olhou dela para mim, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. A irmã em dificuldades, a namorada rica, as mentiras, a realidade. Você. Você mentiu, Rafa disse, sua voz rachando. Você disse que era executiva, disse que estava ganhando 6 dígitos. Eu ia. Camila gaguejou, lágrimas agora escorrendo pelo rosto, estragando seu contorno. Tenho potencial, Rafael.
Foi só uma mentirinha para impressionar seu pai. Todo mundo faz isso. Você tentou fazer minha irmã ser demitida, Rafa disse, a raiva finalmente borbulhando através da confusão. Ficou ali e brincou sobre fazer ela ser faxineira na própria empresa dela. Eu não sabia, Camila berrou, se virando para mim. Como eu ia saber? Você parece uma mendiga. Você dirige uma sucata. Você me enganou. Você armou para mim. Eu ri. Foi um som seco, sem humor. Não te enganei, Camila. Apenas existi. Você preencheu as lacunas com seu próprio preconceito. Viu um Corsa e assumiu fracasso. Viu um moletom e assumiu pobreza. Isso não é culpa minha. É sua. E, francamente, é exatamente por isso que você não serve culturalmente para a Elix. Levei o telefone à boca novamente. Marcos, estou aqui, chefe. Rescinda o contrato da Camila Santos imediatamente, disse. Com efeito agora. Marque como má conduta grave e deturpação da autoridade da empresa. E Marcos, certifique-se de que o jurídico mande uma notificação de cessação sobre o uso da nossa marca registrada. Se eu souber que ela usou a marca Helix para conseguir nem que seja uma entrada grátis num restaurante, quero ela processada até não sobrar nada. Entendido, Marcos disse. Está feito. O acesso dela foi revogado. O crachá dela não vai funcionar na segunda. Não, Camila gritou. Ela se lançou para frente agarrando meu braço. Você não pode fazer isso, não pode me demitir num sábado. Isso é ilegal. Vou te processar. Meu pai conhece advogados. Puxei meu braço, limpando a manga do moletom onde ela havia me tocado. Você está em período probatório, Camila. Posso te demitir por usar meia da cor errada, mas te demitir por humilhar publicamente a CEO e mentir sobre a estratégia corporativa? Isso é certeiro. Economiza o dinheiro do seu pai. Você vai precisar para o aluguel. Camila olhou em volta da sala, desesperada por um aliado. Olhou para as amigas, mas todas estavam estudando o chão ou suas bebidas, se distanciando do raio de explosão. Olhou para o papai. Antônio, ela implorou. Você me conhece. Sabe que sou uma boa pessoa. Manda ela parar. Ela está arruinando sua festa. Meu pai, Antônio, olhou para mim. Pela primeira vez na vida, vi medo nos olhos dele. Olhou para a mulher que havia descartado por 30 anos, a filha que havia chamado de fracasso uma hora atrás, e percebeu que estava olhando para a pessoa mais poderosa da sala. Camila, papai disse, sua voz... Acho... acho que você deveria ir. Camila arfou. O quê? Mas Rafael... Rafael não olhou para ela. Caminhou até a porta da frente e a abriu completamente. O ar da noite entrou, fresco e límpido. Sai fora, Rafael disse suavemente. Mas minha carona, Camila soluçou. Vim com você. Chama um Uber, Rafael disse. Só sai da minha casa. Camila ficou ali por um momento, tremendo de raiva e humilhação. Então soltou um grito de frustração, pegou sua bolsa do sofá e marchou em direção à porta. Ao passar por mim, ela sibilou. Você é uma bruxa. Vai morrer sozinha com seu dinheiro. Melhor que morrer sendo uma farsa, respondi calmamente. A porta bateu atrás dela, o som ecoando como um tiro. O silêncio retornou, mas desta vez era diferente. Não era tenso, era atordoado. Os convidados estavam imóveis. A música havia parado em algum momento. Olhei para a sala de pessoas, os vizinhos que haviam rido de mim, os amigos importantes do clube. Bem, disse, enfiando meu telefone de volta no bolso. Acho que isso conclui o entretenimento da noite. Parabéns pela casa nova, Rafael. Aproveitem as facas. Elas são realmente excelentes para cortar através da... Me virei para sair. Beatriz, espera, papai disse. Parei, mas não me virei. O que foi, pai? Eu deixei as coisas constrangedoras de novo? Por favor, papai disse, não vai. Só vem sentar. Me virei lentamente. Meu pai parecia 10 anos mais velho do que quando cheguei. Estava curvado na poltrona, o uísque derramado encharcando o tapete aos seus pés. Rafael estava encostado no batente da porta, a cabeça nas mãos. Os convidados, sentindo a intimidade da implosão familiar, começaram a inventar desculpas. Acho que devemos ir, tia Marta murmurou, correndo em direção à porta com o marido a reboque. Festa linda, Rafael. Alguém mais mentiu.
Em 5 minutos a casa estava vazia, exceto por nós três. O silêncio da casa grande e vazia era opressivo. Caminhei até a bancada da cozinha e me servi um copo d'água. Minhas mãos estavam finalmente firmes. A adrenalina estava diminuindo, deixando para trás uma tristeza profunda. Há quanto tempo? Rafa perguntou, levantando a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Há quanto tempo você é dona? Fundei há 10 anos, disse, me apoiando no balcão. A Helix Digital. Começou naquele apartamento de porão que vocês zoavam. Mas a VM Holdings? Papai perguntou, me olhando com uma expressão perplexa. Vi isso nos jornais. Eles compraram aquela empresa de analytics por 180 milhões, Carlos. 280 milhões. O corrigi gentilmente. E sim, sou eu. Papai soltou um longo suspiro, passando uma mão pelo cabelo prateado. Por quê? Por que não nos contou? Por que nos deixou pensar que você estava passando dificuldades? Eu não deixei vocês pensar em nada, disse, minha voz subindo ligeiramente. Eu disse que trabalhava com marketing. Disse que os negócios iam bem. Vocês nunca perguntaram detalhes, nunca perguntaram o nome da empresa. Vocês assumiram que porque eu não dirigia uma Mercedes, não era bem-sucedida. Assumiram que porque não pedia dinheiro a vocês, devia estar raspando o tacho. A gente só queria ajudar, papai disse fracamente. Não, vocês não queriam, estourei. Vocês queriam se sentir superiores. Queriam ser o salvador para o Rafa. E queriam que eu fosse o conto de advertência. Não acabem como a Beatriz, trabalhando demais por muito pouco. Fazia vocês se sentirem melhor por mimarem ele. Rafa estremeceu. Bia, isso não é justo. Não é? Perguntei a ele. Rafael, você tem 28 anos. O pai negociou sua entrada da casa. A mãe compra suas compras metade das vezes. E hoje você deixou uma mulher que conhece há 3 semanas me tratar como um cachorro, porque achou que ela tinha mais status que eu. Rafael olhou para seus sapatos. Não sabia que ela estava mentindo. Não teria importado se ela estivesse falando apenas a verdade, gritei, batendo a mão no balcão. O barulho fez os dois saltarem. Essa é a questão. Mesmo se ela fosse executiva e eu fosse faxineira, você não deveria ter deixado ela falar comigo daquele jeito. Não deveria ter deixado ela me envergonhar por ser pobre. Você é meu irmão. Lágrimas pinicaram meus olhos, quentes e raivosas. Não mantive em segredo para enganar vocês. Mantive em segredo porque queria saber se vocês me amavam ou se só amavam o sucesso. E hoje à noite recebi minha resposta. Beatriz, papai disse, se levantando tremulamente. Caminhou até mim, estendendo uma mão. Eu estou tão orgulhoso de você. 280 milhões. Meu Deus, você é uma CEO, um titã da indústria. Olhei para a mão dele. Olhei para o brilho no olho dele. O mesmo brilho que a Camila teve quando falou sobre a conta de Kyoto. Ele não estava vendo sua filha. Estava vendo o patrimônio líquido. Estava vendo os direitos de se gabar no clube do país. Minha filha, a CEO. Dei um passo para trás, fora do alcance dele. Não, disse friamente. Não tenta reivindicar isso agora. Você não construiu isso. Você não apoiou isso. Você riu do moletom que usei porque estava ocupada demais construindo um império para fazer compras. Sou seu pai, ele disse, a mágoa passando pelo rosto. Isso não conta para alguma coisa? Conta para tudo, disse. Significa que você deveria ter me defendido quando eu não tinha nada. É fácil amar o vencedor, pai. É muito mais difícil amar a artista em dificuldades. Vocês falharam no teste. Peguei minha bolsa. Me sentia mais leve do que havia me sentido em anos. O segredo havia saído. O fardo havia sumido. E os laços que me prendiam à aprovação deles haviam sido cortados. Rafa disse, pausando na porta. As facas são realmente legais, fica com elas. Cozinha alguma coisa para você mesmo uma vez na vida. Bia, Rafael gritou, sua voz rachando. A gente, estamos bem? Olhei para ele. Parecia um menino perdido numa casa grande que não podia pagar. Não sei, disse honestamente. Acho que preciso de um tempo, muito tempo. Não me liguem por um tempo, tenho uma empresa para administrar.
Caminhei para fora da porta da frente, passando pelo local onde Camila havia ficado, passando pela fileira de carros de luxo. Entrei no meu Corsa 2015. Virei a chave e o motor ganhou vida com um rangido. Não era um som bonito, mas era meu. Conforme me afastava, deixando a mansão no retrovisor, meu telefone vibrou. Era um e-mail da minha corretora de imóveis. Assunto: o anúncio da cobertura. Beatriz, o proprietário do prédio ao lado do seu, está querendo vender os 2 andares superiores. Elevador privativo, acesso por ele. Interessada? Sorri. O primeiro sorriso genuíno que havia sentido em muito tempo. Resposta: vamos ver na segunda-feira. E diz para eles que vou pagar à vista. Abaixei o vidro, deixando o ar fresco da noite entrar. Não era mais apenas a Beatriz irmã ou a Beatriz fracasso. Era Beatriz a CEO.